Olá! Hoje o vídeo tá um pouquinho diferente. Ainda tô aqui de pijama, acordei não faz muito tempo, meio descabelada e tomando meu café. Ontem, hoje é sexta, então ontem, quinta-feira, à noite uma amiga me escreveu e ela tava falando sobre mim, sobre a vida, etc. E ela me disse: ai, amiga, eu vi seus vídeos, seus stories, etc. Você tá tão bem, tá numa fase tão boa. E eu ri e disse: não exatamente. A verdade é que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas isso me fez pensar no quanto a gente pode romantizar ou fantasiar, enfim, a rede social como se ela fosse definitiva e uma grande verdade. E eu me lembro de um amigo que a gente conheci na Irlanda, a gente chegou no hostel no mesmo dia, etc. E ele me contou que ele teve quadros de depressão intensos e desejos de tirar a própria vida. Ele chegou a esse ponto. E ele me contou que quando ele tinha episódios de depressão e ansiedade, etc., ele acessava muito a rede social. E ele me contou que os desejos de tirar a própria vida surgiram quando ele começou a olhar muito para a vida dos outros. E ele acreditava que aquilo era toda uma verdade. E, gente, não é. Rede social não é verdade. Rede social, as pessoas colocam o que elas querem ali. Eu tenho uma visão sobre vulnerabilidade na rede social, talvez um pouco diferente do que a maioria das pessoas tem, enfim. E eu realmente não acredito que a rede social é o lugar que a gente deve vir para sangrar, para desabafar, para falar das nossas dores e etc. A não ser que isso vá agregar, contribuir para os demais, para quem estiver assistindo. É importante, sim, ter esses lugares de apoio, ter uma rede de apoio. É importante vocês terem, mas a rede social não é esse lugar. Se a gente está usando a rede social para isso, pode ser que, sem perceber, a gente está muito mais buscando aprovação, validação, ou mesmo por carência, atenção, do que de fato tentando resolver alguma coisa. Então, de certa forma, se torna até um pouco consequência ou natural que a rede social pareça mesmo superficial, ou que é só algo bom, ou que é só algo alegre, porque eu de fato não acho que aqui é o lugar de processar o que a gente tem para sentir, pra gente se derramar. Então, não fantasiem o que vocês veem lá, porque as pessoas só postam o que elas querem. As pessoas só vão postar, talvez, a parte boa do dia ou do que elas estão vivendo, o que é legal, e não as dores, as tristezas delas. Eu tenho aprendido mais sobre emoções e processar emoções, etc. Eu acho que a gente não aprende, né, isso. E eu entendo, talvez as próximas gerações vão saber processar melhor, porque a nossa geração agora tá aprendendo sobre entender as emoções, o que fazer com isso. Como a gente processa essas emoções, né? A gente processa entendendo o que elas são, permitindo sentir, que elas venham, entendendo o que a gente está sentindo, fazendo alguma coisa a respeito, se permitindo pensar. Eu sei que, por ser uma pessoa mais falante, comunicativa, em geral, pessoas como eu não têm tantos períodos de silêncio. Mas eu sou uma exceção. Eu posso pensar bastante. Ou ter períodos de introspecção, de reflexão. Inclusive, eu comentei isso em um dos meus textos, que vocês reclamam que eu nunca divulgo, mas eu tenho vergonha. Será que eu leio um hoje? Ai, eu tenho vergonha. Tá, eu acho que eu vou ler, porque eu escrevo bastante. Textos, enfim. E um deles fala sobre isso, essa máxima discrepante entre falar muito e também conseguir ter períodos de introspecção, de muito silêncio. Ai, tá, vou ler. Pera, vou pegar. Bom, mudei um pouco de ângulo. Espero não me arrepender. Eu acho que eu já tô arrependida, na verdade. Ai, esse texto é de 11 de outubro do ano passado, né, 2024. E diz assim... Quase ninguém sabe, mas eu escrevo. Vou colocar mais pertinho. Quase ninguém sabe, mas eu escrevo. Em certas ocasiões escrevo em demasia. Em outras, atravesso longos períodos de silêncio em que a pena repousa inerte. Para mim, escrever é verter o âmago das minhas percepções
e desnudar a essência que em mim habita. Há uma contradição inerente. Quem muito escreve, geralmente pouco fala. No entanto, no que tange aos meus escritos, essa máxima permanece desajustada, que é justamente o que eu falei, estava falando no vídeo. Não os partilho com o mundo. Apenas uma alma teve o privilégio de contemplar as frestas da minha interioridade e vislumbrar fragmentos do que escrevo. Gente, eu acho que isso daqui tá meio Bridgerton. Um detalhe, eu sei que eu mostrei pra alguém um dia alguns dos meus textos, acho que faz 7 ou 8 anos, mas eu não lembro quem foi, eu juro, eu não lembro quem foi. Mas eu sei que alguém já viu os meus textos, enfim. Escrevo pra mim, por entre os labirintos da minha consciência. Escrevo sobre o que os meus olhos aprendem, sobre as batalhas internas que me fustigam, mas não me subjugam, sobre as trincheiras ocultas onde encontro breve repouso e respiro entre uma batalha e outra. Escrevo sobre os pedaços de mim que se desvanecem com o tempo, os sonhos despedaçados e os desejos sufocados que enterro com resignação cotidiana. Mas também escrevo sobre as flores que nascem das feridas cicatrizadas, sobre a beleza que brota do que se perdeu. Agora eu lembro, foi por causa dessa frase, foi essa frase que me inspirou para esse texto. Eu vou comentar. Escrevo sobre aqueles que transitam por minha vida, levando consigo parte de mim e deixando marcas de sua própria existência. E há algo de sublime nisso. Sublime é sentir, partilhar, deixar-se transformar e ser transformado. Sublime é, no fim, continuar a existir apesar de tudo, como o eco que ressoa após o silêncio. Pronto, felizes? Um textinho meu. Eu falei que ia comentar sobre... Ai, não foi tão difícil, não foi tão ruim, na verdade. Um dia, perto dessa data aí de 11 de outubro, foi um período muito difícil, esses meses, assim. E eu tava entrando em casa, na Irlanda, e tinha, do lado da lata de lixo, que fica do lado de fora, nasceu uma flor linda, cor de laranja, ela era muito linda. E o caule era muito longo, era longo assim. E ela era laranja, uma flor só, não tinha mais nada. E bem do lado, meio que embaixo, assim, do latão de lixo. E a gente tira o latão de lixo toda semana lá. Então, não fazia sentido ela estar ali. E foi muito rápido, eu teria visto aquela flor ali antes. Não sei, enfim. E aí, ela tava bem embaixo do lixo. E aí, um dia antes, eu não me lembro se tinha sido naquela manhã ou na noite anterior, eu ouvi pela primeira vez uma música do Josué Augusto, acho que esse é o nome, que ele fala: das minhas feridas flores fez nascer. E aí, quando eu olhei pra aquela flor, me veio essa música. E como era um período que eu tava triste, um período que eu tava sentindo dor, aquilo fez sentido, como se das minhas feridas, das minhas dores, vão nascer flores, né? Vai haver cura, isso pode gerar um testemunho. Então, aí eu pensei nesse texto e escrevi todo ele, trazendo esse trecho também. Em resumo, o que eu quero dizer é: não acreditem em tudo que tá na rede social. As pessoas são muito mais do que estão lá. Aqueles casais felizes, influencers e etc., não necessariamente são tão felizes. Nem tudo é tão bom quanto parece. Nem todo mundo tá tão alegre, curtindo, como a rede social mostra. Tenha uma rede de apoio, tenha uma rede de suporte, pessoas com quem você pode conversar, que seja uma pessoa. E processe as emoções. Deixe elas virem. Entenda o que você tá sentindo, por que você tá sentindo e faça algo a respeito. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não vou colocar outros trechos de vídeos aqui nesse, porque acho que vai ficar um pouco desconexo. E eu realmente espero que, de alguma forma, essa conversa aqui contribua para vocês. Até o próximo vídeo.